nosso culto com a consagração das ofertas do Centro de Educação Missionária, com um instrumental, depois o qual faremos uma oração. Hoje celebramos então com gratidão mais um ano da nossa Igreja, um testemunho vivo de amor e de fidelidade de Deus. Cada culto, cada oração, cada vida transformada refletem a sua graça sobre nós. Que esta data fortaleça a nossa fé e renove o nosso compromisso de servir ao Senhor com alegria, proclamando o seu nome em todas as nações. Eu gostaria de convidar os irmãos a ler em uníssono esta passagem bíblica que nos diz tanto, que é tão cara para nós e faz parte então da vida desta Igreja. Em 1 Samuel 7:12 diz o seguinte: Tomou, pois, Samuel uma pedra e o chamou Ebenezer e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Ao celebrarmos este aniversário do templo, lembramos com gratidão que o Senhor tem sido fiel em cada etapa desta grande missão, levar o Evangelho a todos. A sua graça sustentou-nos, a sua palavra fortaleceu-nos, a sua presença guiou-nos no caminho. Este é o tempo de alegria, de louvor e de renovação da nossa missão como corpo de Cristo. Que esta festividade seja um ato de fé e de esperança, testemunhando o amor de Deus para as próximas gerações. Vamos cantar o cântico Bênção e Honra. Eu convido os irmãos a ficar de pé, quem puder, claro, para nos acompanhar. Yeah.
100, versículo 1. Venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças. Vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. Aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra. Nesta celebração, o Senhor é a verdadeira razão da nossa alegria. Deus tem sido fiel em cada detalhe da nossa caminhada, sustentando-nos, abençoando-nos abundantemente. Hoje erguemos as nossas vozes em adoração, reconhecendo que tudo vem dele e tudo é para ele. Que a nossa alegria se manifeste, não apenas nesta celebração, mas em cada dia das nossas vidas. Possamos continuar a servir ao Senhor com dedicação e com amor, proclamando as suas maravilhas ao mundo. Vamos entoar agora o cântico Aclama ao Senhor.
seja repleta de gratidão e louvor, fortalecendo-nos para avançar com fé e união. Diz-nos em Jeremias 29:11: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e de não causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Vamos cantar agora, enquanto levantamos os nossos dízimos e ofertas, o hino 411 do cantor, Dia Festivo. Obrigado, Pai, por este levantamento das ofertas, Senhor, que nós possamos realmente utilizá-la para o Teu serviço e para ajudar todos aqueles que precisam. Tudo fazemos em Tua honra e em Teu nome. Em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Ao olharmos para o futuro, sabemos que a Igreja é sustentada pelas promessas do Senhor. Ele tem planos de crescimento, de avivamento e de bênçãos para esta casa. Que este aniversário seja um tempo de celebração, mas também de renovação espiritual, onde cada coração se alinha com o propósito divino. Vamos passar a mensagem ao pastor. Eu chamo o pastor Marcos para nos apresentar o pastor pregador. Todos conhecemos, mas também queremos ouvir as palavras do pastor Marcos. Bom dia. Eu confesso que fazer a apresentação do pregador, para mim, é sempre muito complicado. E falar de alguém, puxar pelo currículo, eu não gosto. Eu prefiro dizer que é um servo de Deus. Essa é a melhor apresentação que nós podemos ter. Como foi dito, o pregador tem sido o pastor Carlos, foi pastor dessa igreja, temos uma amizade
alguns anos, vários anos, e partilho desse carinho. E é um prazer poder estar aqui para ouvir o recado de Deus através dele e dizer também que é bom partilhar uma volta da mesa com ele, saboreando uma boa plano. Para quem já teve a oportunidade, outro dia nós tivemos sentados, comemos ali no Inca, uma vez que ele foi, e partilhamos bons momentos. Nós tocamos ao servo de Deus. Vamos então ouvir aquilo que Deus colocou no coração dele para nós. Meu querido pastor. Deixa eu olhar para os irmãos. Eu tenho que ter muito cuidado para com os irmãos, porque eu já falava baixo, agora eu falo mais baixo. Tinha dificuldades em verbalizar, hoje ainda tenho mais dificuldades, devido a uma lição de todos, não venho ao caso. Eu confesso que é uma alegria para mim voltar a um lugar onde fui feliz. Eu fui muito feliz durante 12 anos, a pena, mas ao mesmo tempo com pena vossa, por causa de ser mais lento a falar que o pastor Marcos. O pastor Marcos foi treinado a falar a uma velocidade que cai de Portugal não se usa. O português de Portugal é um pouco mais, digamos, mais maçudo, mas ainda para os gastos, como se costuma dizer, pela graça da nossa idade. Amados irmãos, é uma alegria olhar e ver que ainda encontramos muitos daqueles que connosco congregaram nesta casa de oração, neste lugar que foi dedicado ao culto, ao nosso eterno e poderoso Pai. Este local de adoração ao Senhor Jesus, estamos a homenagem. Pena que não fizéssemos como na igreja de Atos, não sei se os irmãos conhecem, uma passagem que se encontra no livrinho chamado Atos, capítulo 2, a partir do versículo 42 até ao final. Conhecem a pensão? O que é que a igreja fazia nesse tempo? Estavam todos juntos em oração, faziam jejum, cantavam Deus a Deus, repartiam o pão e repartiam pelos necessitados. Uma igreja nascente. Podemos nós dizer assim, todas as igrejas, quando iniciam, são todas muito amadas. Sabem, irmãos, a igreja de Cristo, aquele espaço onde nós estamos, não é a igreja
somos nós. Nós que aqui estamos, não pela nossa expressa vontade, mas pela graça de Deus. Pelo privilégio que tivemos de um dia sermos convencidos do nosso estado de pecado e podermos, dessa forma, adorar a Deus, porque o Espírito Santo nos convenceu do nosso estado de pecado. E o Espírito Santo nos colocou no caminho, dentro da promessa que Deus fez de nos fazer uma pessoa, um ser transformado por pouco. No entanto, nós somos rebeldes por natureza. Nós somos teimosos por natureza. O profeta Ageu disse, quando foi a construção do templo, vendo que o povo mandriava o templo, ia perdendo o interesse pelo completo, pelo proprietário do templo, como o Senhor deve guardar. O profeta Ageu disse: ponha em primeiro lugar Deus. Isto quer dizer, entregai-nos por completo a Deus. E somos grandes coisas que nós devemos fazer. Sabe, há pouco começou a trabalhar com energia. Energia já com idade, jovens, pessoas cujo coração estava animado. Mas depressa começou a esfriar e a obra do tempo parou. E começaram a construir as suas próprias casas, dando primazia às nossas vidas. Deixa-me só, a título de um entrado. Isso é o que nós muitas vezes fazemos. Eu não sei se o irmão José está a ouvir. Não vir bem? Sim. Muito obrigado. Não preocupe as outras, não estou mais perto. E quem está mais perto, se não fez como eu, não deixou o aparelho antigo em casa, é que está mais dificuldade. Mas dizia que o povo de Deus começou a dar primazia aos seus interesses do que aos interesses do Senhor. Eu quero lembrar aos irmãos, eu não sei se os irmãos têm outra ideia, e vão achar que eu sou herege, que é provável que seja. A igreja, ou o templo, não é, a igreja não é este edifício. A igreja somos nós. Ageu disse ao povo: põe em primeiro lugar Deus. Deus se preste, pensa. O povo
suas próprias coisas, a sua própria vida. Tratar de granjear o nosso cada vez como se o Senhor não tivesse dito que, ora, digo a Deus com cada vez. Porque quando nos guiamos por nós próprios, fugimos dos projetos de Deus. Quando nós procuramos granjear uns quantos milhões, eu não sei o que é isso, milhões de dólares, milhões de euros, milhões no banco, nós esquecemos que Deus disse que provaria a sua vontade e misericórdia, concedendo-nos aquilo que nós necessitamos. Muito obrigado. E deixamos para trás o outro. Nós, na realidade, somos um povo muito religioso. E então dizemos, eu vou à igreja uma vez por semana. Outros, porque tenho uma dizer, vou ao menos uma vez por mês. Eu não quero ser, eu não fui convidado para ser um crítico. Fui convidado para falar num aniversário de uma casa de oração. A casa chamada a casa do louvor, a casa onde nos reunimos para agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele nos tem concedido. Quando o pastor Marcos amavelmente me convidou para eu voluntariar, havia este dia pregar, eu que já estava destreinado, porque confesso que há muito tempo eu não prego. Eu não, de vez em quando, falo na igreja onde estou agora a congregar, Marinha Grande, mas por falta de força nos braços eu não consigo pregar, não consigo pregar. Então receei, fiquei assim, admirado, fiquei um pouco temeroso, sem saber o que havia de dizer. Disse sim, mas perguntei ao Senhor, de que é que eu devo falar, Senhor? E a resposta do Senhor é: tens o livro emprego. E eu explico de acordo com fala, não te cales. Eu assim fiz. Ora, como o aniversário é sempre uma oportunidade de refletirmos, bem, é uma oportunidade para nos alegrarmos, recebermos uma prenda, agradecer, beijinho, beijinho. Pronto. Mas quando se trata de um aniversário de uma igreja, nós vamos procurar
no calendário das datas. E dizemos que a Igreja fez 72 anos em janeiro, o segundo domingo de janeiro, normalmente, cada dia 12 ou não, 11, cada dia 11 ou não. Nós dizemos que a Igreja fez, mas há uma pequena correção que devemos fazer. A Igreja tem muito mais anos, a Igreja de Cristo tem muito mais anos do que aquela que nós registramos num papel para que as autoridades reconheçam e permitam que estamos realizados. Então, penso assim, bem, não vou falar dos 72 anos, porque neste momento o que nós vamos falar é de uma igreja nova. O que nós estamos aqui neste momento a fazer é adorar a Deus por nos ter dado a possibilidade de termos uma igreja nova. Verdade? Um tempo novo. Um tempo novo. Porque a igreja continua a ser a mesma, somos nós. Desde a pessoa mais infantil, nós temos aqui, estão ali muitos meninos, ali onde você. E esses, porque ainda não têm a capacidade de entender o plano de Deus para a sua vida, não conseguem ainda dizer-se que são igreja. Ora, eu fui batizado com 16 anos. Vejam, há quantos anos isso já não há. E nessa altura, disseram-me assim: parabéns, já és membro da igreja. Eu, na minha ingenuidade, aos 16 anos, disse: obrigado, mas eu creio que eu deveria ter dito bem-vindo ao grupo que adora a Deus em conjunto. Eu tive medo. O que é que eu vou dizer? Eu sentia a responsabilidade que pesava sobre os meus ombros. Não para não fazer feio, não para romancear, como algumas pessoas costumam fazer, declamam poesia, porque declamar poesia é muito bom. Até o salmista dizia na Bíblia que nós não podemos falar, mesmo com música e com letra poética, porque são voz de Deus na nossa vida. São palavras que podem, a ação do Espírito Santo, motivar pessoas a crer em Jesus Cristo. Antes de prosseguir, quero dizer que ontem tive uma consulta médica, foi apenas para ir pedir um medicamento. Eu estava em falta. Quando entrei,
senhora doutora, ela de serviço, já tinha meu currículo todo lido. Antes de me chamar, abriu o meu processo e começou, desde logo, a ler. A primeira coisa que ela me disse: bem-vindo. Bem-vindo. Então eu venho aqui porque estou necessitado e ela está a agradecer. Bem-vindo. Será que eu penso assim, será que ela é mais os tostões que ela ganha por encanto? Mas ela disse-me assim: já vi, antes de eu chamar, que a senhora andou a estudar teologia. Como assim? No meu relatório académico, sabem que eu sou contra isto porque a igreja onde os verdadeiros membros e servos do Senhor Jesus vão pelas suas características, pelo seu modo de falar, também são conhecidos. Pela postura de alguém, nós vemos se é boa pessoa, se é assim, uma pessoa bem. Conversamos acerca da minha doença e no final eu disse-lhe além de espontaneidade que a senhora só dobrei, a senhora teve dificuldade. Daí, no seu computador, a senhora tem pouca visibilidade. Como é que eu sou assim? Porque eu sou do mesmo modo. E sei pelos traços, por todos os gestos que tenho demonstrado em frente eu vi o que a senhora doutora, ela disse assim: eu não sou doutora, sou médica. Isto quer dizer que ele é um mundo livre. Conversámos e eu disse: a senhora não crê em Deus, mas faz mal. A senhora precisa de ler a palavra de Deus. Estou-lhe a dizer isso porque o senhor pediu para eu aceitar no grupo de WhatsApp e também podemos conversar via telefone. Eu vejo pela sua maneira como falou
que querem saber mais do que nós falamos, porque não creem em Deus. É verdade. Que eu seja livre alguma vez receber esse pensamento. Arrepio. Sabes o que é esse arrepio? É uma prova que o Espírito Santo já está trabalhando na sua vida. E a senhora só começa a melhorar, só começa a ter sossego quando o Espírito Santo, pela ordem de Deus, começar a trabalhar na sua vida. Ficamos assim. Eu creio que Deus está a trabalhar já na vida dele. Mas eu vejo muita gente entrar nas igrejas e sair de lá pior. Não é bem assim. Se essa pessoa que entra na igreja não se porta bem, não tem bom comportamento, não tem uma boa vida de comunhão com Deus e da adoração ao que Ele tem feito por cada um de nós, mantendo-nos a vida, essa pessoa não é crente, essa pessoa é falsa e nós não vamos fazer nada. Por isso é que a senhora se arrepia, porque essas pessoas não entram na igreja. Só entram na igreja aqueles que são convidados por Cristo, que creem de todo o seu coração no poder de Deus para limpar o coração de cada. Aquilo que a senhora treme, porque tem esse problema de não encontrar por si próprio, nem pelos seus colegas de profissão, cura para a sua doença. E isso é que faz a cura. Entregue-se na mão de Deus. Confie nele de todo o seu coração. E ele Senhor Carlos, vai ser agora pela outra ocasião. Bem, por isso é que eu estou a falar que, como não é o aniversário de uma pessoa, mas é o aniversário da inauguração deste tempo que ocorreu há 29 anos, que deixou o coração dos membros da igreja felicíssimo, porque tinham um local contínuo para os receber e também tinham um motivo para adorar a Deus e louvar a Deus pelas dádivas, pela sua fidelidade às suas promessas. Apesar da surpresa que o convite do pastor, eu pensei isso, mas não haverá gente mais nova, gente com uma maior capacidade de diálogo, maior capacidade de falar das coisas mais corretamente. Mas eu confio que o Espírito Santo corrija as lacunas e trabalhe no nosso coração. Queria lembrar que quando nós iniciamos uma obra de construção, seja por nós, para um amigo, ou como é o caso
uma casa para adorar-nos a Deus, normalmente fazemos no início com muito entusiasmo. Mas acontece que ao fim de algum tempo começam as canseiras, começa o pensamento atraído para a minha casa. Começam a perder a energia, começam a perder a alegria e começam a abandonar a casa do Senhor. Deixam a obra do Senhor para outra pessoa. Alguns até oram: Senhor, ser bonito comigo, mas diz aqui ao meu vizinho para continuar a fazer aquilo que queres. Penso que seja um pensamento que muitos já tivemos. Quando nós pensamos na construção, a igreja, nós estamos aqui a construir a igreja para o Senhor. Não é verdade? O Senhor Jesus, no início do seu ministério, disse a Pedro que ele edificaria a sua igreja. A interpretação que muitos dão leva a pensar o que é a igreja, que a igreja é, quem é esta pedra. Esta pedra é angulada, triangular. Esta pedra é uma pedra vulgar, até podemos chamar santa da igreja, porque ela também é dada pelo condão do entroncamento de fazer, que deve estar entrelaçadas e promover a segurança do povo. Mas Jesus disse que edificaria uma igreja diferente. Uma igreja de pessoas. Porque os primeiros discípulos não eram ainda suficientes para levar a mensagem que o Redentor havia chegado. Então, a igreja é um projeto de Deus. Eu edificarei a minha igreja e os poderes de trevas não poderão pegar. Isto é muito importante, meus irmãos. Já viram alguma vez pessoas a quem quiseram matar? Pessoas que conhecem a história da igreja a seguir. Muitos membros da igreja foram mortos. Mas a edificação da igreja, nos termos e projetos de Deus, jamais foi executado. Podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Quando eu deixo o trabalho no meio da igreja, eu deixo de cumprir um dever que assumi pela comunidade de crentes que adoram o mesmo Deus, que deviam estar juntos todos
no tempo do tempo. Deus dá-nos 24 horas e nós pedimos, Senhor, aumenta o tempo. Aliás, a portuguesa na mensagem procura passar que o mês de fevereiro de mais um dia. Porque acham que é pouco. E nós, Deus trabalha como sempre trabalhou. 6 dias trabalharás, ao 7. O que é que acontece? Descansarás. Porquê? Porque Deus mandou. Porque Deus descansou nesse 7º dia. Ele deu-nos um exemplo. Nós temos uma semana sem vir à casa de oração. E no domingo estamos a pensar, despacha-te, pastor. Tem que ir fazer o almoço, tem que ir acabar o almoço, porque da parte da tarde tenho que ir fazer esta aquela viagem. Eu tenho aquele compromisso. Irmãos, o livro de Atos, no capítulo 2, a palavra do Senhor diz-nos que o Senhor quer acrescentar à igreja, dia após dia, aqueles que se haviam de salvar. A soberania e a autoridade do Senhor é que edifica a igreja, não a igreja que muitos criaram, até põem o nome deles na parede. Eu sou a igreja tal, o Judas também. Eu sou aquela senhora brasileira, careca, sou da igreja. Eu sou o líder. A maldição de Deus cai sobre os pastores que dizem: esta é a minha igreja. A maldição do Senhor vai recair sobre quem diz: eu tenho autoridade dentro da igreja. Eu fui eleito por este cargo, eu fui eleito para aquele cargo, foi-me dada a autoridade. A única autoridade que recebeu, desculpem dizer o Deus, um dia de mensagem, é trabalhar enquanto a der, porque foi agora nós somos chamados para servir. Não fomos chamados para mandar em ninguém. Por isso é que a Bíblia nos diz que eles tinham tudo em comum. Primeiros tinham tudo em comum. Faziam as suas refeições, faziam para todos comerem. Oravam em conjunto.
conhecem a história da utilização desta casa da gravação. Têm experiência na forma como cultuam durante a semana. Mas, no meio de todos os trabalhos, se formos às suas casas, em vez de lugar de oração, eu vou-vos lugar de eleições. Não posso ir à igreja. Quero dizer que não podem deslocar-se para vir a esta casa. O pastor é olha, eu queria dizer, irmãos, que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 2, nos versículos 22, escreveu para a igreja o seu entendimento do que era, na verdade, a igreja. A primeira declaração que ele diz respeito à declaração que Jesus fez, uma ação disciplinar por causa do mundo. E estudamos a primeira pista do que é a igreja daquele secretário. A igreja não é construída por pedras, cal, telhas, madeiras para portas, movimentos para as janelas. A igreja, segundo Paulo, segundo a visão de Paulo, e eu concordo, é o corpo de Cristo, constituído por pessoas arrependidas, chamadas pelo Espírito Santo, que são apresentadas de antemão ao Senhor Jesus, que aceitam a nossa confissão de que somos pecadores e recebemos perdão para as nossas faltas. Nesta altura, já somos santos, já podemos ir descansados para o céu, porque já fomos batizados. Sabem, eu fui batizado 2 vezes. Como assim? E deixa-me ser testemunho. A primeira vez foi antes de eu conhecer alguma coisa de Cristo. A segunda vez foi quando convictamente comecei a Jesus como meu Senhor e Salvador. E quando fui apresentado à igreja como um novo membro da família de Cristo. Em segundo lugar, irmãos, a igreja local não é governada por militares armados, pode ter alados, militares, mas não é feita
de uma forma que dê para ter família. Nos Estados Unidos, depois do livro, vi isto há muitos anos, não segui muito perto o que é que aconteceu, mas foi construída uma catedral evangélica toda em cristal. Não sei se ela é viva. Porque aquilo que é feito com cristal não tem nada. Apenas tem a imagem do seu Criador. E o seu Criador é um homem que, por norma, ainda está em pecado. E por isso ele chama aquela sua obra uma catedral, isto é, uma super igreja. Por isso, de vez em quando, cai uma dessas super. Sabemos, irmãos, que a missão que Jesus vem trazer e conseguir foi reunir um grupo ao qual chegou para estar no mundo para o propósito de anunciar as boas novas de salvação. Para anunciar a boa obra foi a edificação da Igreja e dar capacidade a essa Igreja para evangelizar o mundo. E diz o Senhor em Mateus, para nós irmos por todo o mundo, aproveitar todas as oportunidades, em todos os lugares, onde houver pessoas, falarmos do milagre que Deus operou, em ter enviado o seu Filho unigênito a morrer em nome do nosso Senhor, derramando o seu sangue por pagar o preço do nosso pecado. E essa oferta de Deus, que já se encontrava no projeto de Deus, foi pedido, é sido pedido, e vai continuar a ser pedido para milhares e milhares de pessoas irem desse alcance. Eu estou a orar por aquela médica que ontem falou comigo, dizendo que não queria ir. E que ainda vou ter. As dores eram tão insuportáveis que ela pensou suicidar-se. Não fora uma criança de 2 anos. Eu disse a alguém, escrevi aqui, e não esqueci. Veja o que Deus fez através do hospital. Não falo disso que agora não vou. Já é que o Senhor, quando começa a pedir, eu vou acabar. Paulo escreveu: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com
toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por vontade pelo beneplácito da sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente ao amado. Bem, a senhora respondeu: isso são palavras. Eu já não acredito em fábulas. Não posso acreditar. Então, o que é que acredito nisto? Acredita que o mundo começou com um ovo verdadeiro? Algum verbo saiu do mar e que cresceu e tomou a forma de um homem, a forma de um macaco, a forma de um elefante. Ninguém que acredita estudou medicina. Disseram-me como é que a origem da vida, o segredo da vida. A senhora sabe quando nasce e morre. Sabe o que estudou e outros estudaram, que um coração doente pode provocar dor. Mas não sabe quando é que a morte vai. A senhora nunca sabe se engravida a sua filha ou o seu filho vai nascer. Mas há um que sabe. Não é o seu filho. Não é o pai da criança. Eu amo assim. Nós estamos a olhar neste momento para uma pessoa que, na realidade, queria ter falado bastante. Mas eu quero dizer que há incompreensões e traduções efetuadas. Eu tive o cuidado desta semana de ver traduções do mesmo capítulo de várias congregações deste país para tentar perceber como é que se pode chegar ao entendimento do segredo. De padres, de bispos, de família, professores profissionais, de pastores, donos de igrejas, no meio da grande hoje, que são das igrejas do Senhor Fernando, do Senhor Fernando. Irmãos, um padre brasileiro teve a coragem de escrever que a origem da vida é Deus. Não há outro que tenha poder para Deus. Todos
quando estão nas congregações, nas igrejas, e defendem que a Virgem da Vida, a partir de nada, são mentiras. Então, há uma frase num texto com muitas palavras, sem qualquer pontuação, tem sido traduzido por causa dessa razão. Poucos têm sido aqueles que, por inspiração do Espírito Santo, mesmo dentro de uma igreja batista, membro de uma igreja batista, falam acerca da igreja como um edifício para ser arrastado. E sabem que eu concordo que a igreja de Cristo, neste momento, vai precisar de restauro. Porque os membros têm que perder os seus maus hábitos e para voltarem aos mandamentos de Deus. Quantos de nós, digam com sinceridade, quantos de nós colocamos Deus em primeiro lugar? Quantos de nós obedecemos a Deus para fazer o bem, dar bem a quem necessita, dar hospedagem a quem não tem casa? Bem, todas aquelas coisas que nós ouvimos e que vemos na televisão, as pessoas entregarem alguns alimentos ao agricultor, não têm aquilo para ser mas o que é que o Senhor Jesus disse nas transmissões? Ele não disse, dai a quem vos pedir. O que ele disse foi, dai com propósito de retirar a miséria, os necessitados, ajudar os pobres. Ele lembrava o Senhor Jesus não ensinou que nós parecemos como aquele vizinho de Lázaro. Não sei se os irmãos conhecem esse Lázaro, mas já ouviram falar. Irmãos, eu vou terminar mesmo bem. Basicamente, uma discussão sobre Deus, da forma como Ele formou o chamado corpo de Cristo para a eternidade, antes dos tempos dos séculos. Quem é que anunciou que faria a obra? Eu sou o Senhor. E vós sereis meus amigos, se fizerdes a obra. Irmãos, vou terminar
pelo caminho da oração. Senhora, nós todos, tu és o Senhor da obra, o Senhor Criador e sustentador de todas as coisas. Tu és aquele que move as ações que os nossos corações têm a audiência devem que nós, amado Senhor, abençoados pelo teu Santo Espírito, possamos assumir como alvo para o nosso viver, olharmos para as necessidades do pão, os processos que eu preciso, da palavra sair. Não venha a retornar vazio, mas encontre corações a necessidade de Cristo. Pessoas como eu e tantos outros, que assumimos um processo de sermos fiéis, para sermos cordiais, para sermos honestos, para sermos perdoadores, para sermos motivadores de boas ações. Porque nós deixamos-nos aprisionar pelos pensamentos e estatutos deste mundo e fazemos aquilo que tu não mandas e não fazemos aquilo que tu dizes para nós fazermos. Senhor, tu sabes que eu tenho. Tu sabes que eu, como não sou, necessito do teu amparo. Tu sabes que eu também desanimo, por vezes, pela minha situação. No entanto, sabendo que só tu tens poder para me socorrer, antes de eu por médico, eu clamo a ti por ajuda, socorro. E que todos nós possamos fazer de tua vontade, não para nosso benefício, mas para mostrarmos ao mundo as manifestações do teu povo, manifestações da tua misericórdia. Queremos agradecer, Senhor, por podermos estar neste lugar que foi edificado com muitas necessidades de recursos materiais, mas tu sempre providenciaste para que a Igreja, para os seus colaboradores, pudessem ter confiança.
Obrigado, Senhor, por dar-nos a oportunidade desta igreja ter sido no passado uma igreja beneficente, uma igreja que acolhia os doentes, os doentes da tuberculose, as doenças vindas do mar. Tu sempre providenciaste com carinho. Por último, eu quero agradecer pela vida dos obreiros, por teres posto ao longo dos anos, destes 70 anos. Homens com as suas famílias que dedicaram tudo às suas vidas. Muitos sem a oportunidade de recolher o seu alimento, não ser por meio de trabalhos feitos nessas empresas que estão no trabalho a vida. E agora, nesta casa nova, um espaço convívio, para ser apresentado a qualquer pessoa. Recebe espontâneos, recebe crentes, entre outros partes. Mas não se resolve com o tempo de Jesus. Muitos até têm receio nos seus lugares de trabalho serem reconhecidos e medo de serem ofendidos. Clamo a ti, ó Deus bendito. Salva-nos, livra-nos desta geração indigna. Perdoa, Senhor, as nossas mãos, os nossos erros, os nossos medos. E dá-nos, Senhor, a orientação correta, como fizeste com o profeta Elias, como fizeste com o servo Samuel, como fizeste com o teu servo Isaías, até mesmo com o teu servo Jonas. Se nós não pudermos obedecer, faz as pedras falar, se essas pedras decidem para anunciar que Cristo veio e Cristo morreu para preservar a igreja com a qual e na qual nos iremos reunir no futuro, quando finalmente se cumprirem as tuas promessas, que um dia seremos reunidos
são marcados pelo selo da maldição para a morte final. A vida aos pastores, aos membros, aos outros membros da Igreja, que se sintam motivados para serem pessoas que vivem a vontade do Senhor. O trabalho para honrar o Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Isto que peço no seu nome bendito, e a providência